Fala, rapaziada, boa tarde para você que está chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Eu tô trazendo informações sobre o maior clube de futebol de Pernambuco, o Santa Cruz. Tá passando por um momento complicado, passando por um momento complexo dentro de uma Série C, uma turbulência interna por conta da situação envolvendo também a SAF, e tem saída de jogador, e tem jogador afastado do Santa Cruz, travestido aí de preservar, né? Vamos preservar, mas na verdade tá afastando o jogador. Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Peço para você que tá chegando comigo, para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, é muito importante pra gente. Comenta no começo do vídeo, comenta no final do vídeo também o que você achou, que é muito importante pro crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Dito isto, vamos das informações dessa tarde. Meus amigos, a gente começa falando sobre o próximo jogo da equipe do Santa Cruz, né? Dois clubes tradicionalíssimos vão se enfrentar aí após um hiato, né, de quase 9 anos. No próximo sábado, Guarani e Santa Cruz abrem a 5ª rodada da Série C e o jogo vai ser no Brinco de Ouro da Princesa. Difícil, né? Um duelo que ocorreu na última vez foi em 2017, tá bom? Na ocasião, a partida foi válida pela Série B, que foi disputada também lá no Brinco de Ouro da Princesa, e terminou com a vitória do Guarani pelo placar de 2-0. Os gols foram dos zagueiros Everton Páscoa e também do William Rocha. O resultado que terminou ajudando o Guarani a evitar o rebaixamento, né, com o clube terminando a competição na 16ª colocação. Já o Santa Cruz não teve a mesma sorte, caiu para a Série C, ficou aí na 18ª colocação. Tá? A partir de então, os dois clubes sempre estiveram em divisões distintas no Campeonato Brasileiro. O Guarani se manteve na Série B até 2024 e vem disputando a Série C desde o ano passado. Tá? Já o Santa Cruz, nesses 9 anos, circulou entre C e D, e chegando até ficar sem calendário nacional na temporada de 2024. Então as duas equipes se enfrentam nesse próximo final de semana e tem tudo para ser uma grande partida, e tem tudo para ser um grande jogo entre Santa Cruz e Guarani. Jogo difícil, jogo complexo. Para o Santa Cruz, enfrentar o Guarani lá no Brinco de Ouro não é fácil, né? Enfim, mas vai precisar de alguma forma reverter esses placar, essas atuações ruins aí que vem tendo, consequentemente, para conseguir um bom placar, né? Um bom resultado lá em Campinas, tá bom? Meus amigos, tem um jogador que vem sendo criticado constantemente. A gente aqui critica muito esse jogador, já bati aqui na tecla várias vezes, né? A gente não vai falar sobre o pessoal do atleta, não, a gente vai falar sobre o que ele tá entregando dentro de campo e o que efetivamente ele pode ou não pode entregar. Mas uma coisa eu sempre disse aqui, que o Quirino não pode ser o atacante do Santa Cruz. O Quirino não pode ser o cara do ataque do Santa Cruz, onde o torcedor pode esperar gols. E parece que a paciência tanto da diretoria, da comissão técnica e também dos torcedores acabaram. E aí o Claudinei diz que pode, né, preservar o Quirino, principalmente nos jogos em casa, por conta da pressão que vem sendo exercida sobre ele, tá? O centroavante Quirino, embora a reserva do Santa Cruz, ele continua convivendo com fortes críticas do torcedor. E, na moral, críticas essas corretas, ele não joga nada. Né? Essa é a pura realidade. Esse cenário que fez o técnico Claudinei Oliveira cogitar preservar o atleta da lista de relacionados em alguns jogos do Tricolor, tá? Principalmente como mandante, tá bom? Então, como mandante, provavelmente a gente não vai ver o Quirino. Agora, com todo respeito, aí, isso para mim, mais uma vez, prova que os jogadores não têm condições de jogar no Santa Cruz, no clube de massa. Se ele não tá aguentando a pressão, se é necessário tirar o atleta dos jogos em casa, se ele não tem psicológico, capacidade de reverter essa situação, pô, irmão, pra que tu vai manter o camarada? Pra que tu vai manter ele ali? Pra que tu vai manter? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Mas o Claudinei visa isso, né? Poupar o atleta nos jogos em Pernambuco. No último jogo do Santa Cruz na Série C, que foi diante do Amazonas, uma péssima atuação, o Quirino entrou no segundo tempo, ficou marcado por não conseguir fazer o gol após cabecear uma bola no susto, uma cabeceada totalmente lá no susto após o desvio do Fabinho, tá? Abre aspas aí para o que disse o Claudinei, ó. A questão do Quirino já vem sendo desde o estadual. É um cara que se entrega, que luta, a gente está vendo a luta dele, a entrega dele e o que ele está sofrendo de cobranças. É uma coisa que a gente tem que tentar administrar e conversar com o atleta também, iniciou o Claudinei, que diz o seguinte: se a gente tiver que em algum momento preservar essa cobrança excessiva, a gente vai preservar, principalmente nos jogos em casa. Com todo respeito, Claudinei, não é cobrança excessiva, pô. O Quirino simplesmente não tem condições, pô. Não tem condições. Tecnicamente, ele não consegue entregar. Tecnicamente, ele simplesmente não existe. Qual foi o último gol que foi feito pelo Quirino? Qual foi a última partida que ele decidiu? Tá? Então, assim, não queira jogar essa responsabilidade da cobrança no torcedor. A cobrança tem que ser pro cara que contratou o Quirino. Que contratou ele. Sabe? Porque, porra, nitidamente, cara, a gente olha, ele não consegue. Desde quando ele chegou, ele não consegue entregar, né? E ele completa o Claudinei falando, ó, a gente tem que ter essa sensibilidade. É um cara que se entrega durante toda a semana, ele trabalha, não dá pra reclamar de falta de empenho dele no dia a dia e nem nos jogos, completou o treinador, tá? Ele foi contratado pelo Santa Cruz no início da temporada, ele iniciou aí como titular, mas não correspondeu em nenhum momento, perdeu a posição pra Série C.
Ele disputou 14 jogos no ano, 4 gols marcados, 3 na mesma partida diante do Jaguar, né? Então, assim, aquele jogo totalmente que parecia um time profissional contra um time amador, né? Ele fez 3 gols lá contra o Jaguar pelo Campeonato Pernambucano e teve uma assistência. Em jogos efetivamente grandes, de 2 equipes, né, qualificadas, ele não consegue performar, tá? Lembrando que o Santa Cruz volta a campo no próximo sábado diante do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, 17 horas. Esse jogo vai abrir aí a 5ª rodada da Série D, tá bom? E uma outra informação, e aí são saídas de jogadores. O Santa Cruz está tendo que se desfazer de um monte de atleta por conta da folha salarial extremamente inchada, essa é a pura realidade. Porém, né, uma saída me chamou a atenção, né? Eles que são titulares do Santa Cruz na Série C, e não foi uma saída planejada pelo Santa Cruz, foi um pedido de ambos os atletas. Trata-se de Wagner Balotelli e o lateral direito Israel, deixam a equipe do Santa Cruz, tá? O Santa Cruz comunicou nessa quarta-feira a saída do volante Wagner Balotelli, do lateral direito Israel. Ambos os atletas pediram desligamento do clube, que foi atendido aí prontamente, tá, meus amigos? Ó, o Balotelli, né, ele está insatisfeito com os salários atrasados, além da gestão de vestiário da diretoria no dia a dia dos jogadores. O elenco coral tem 3 direitos de imagem abertos, com o Tricolor tendo dificuldade para poder quitar essas obrigações, tá? O Wagner Balotelli tem 33 anos, chegou no Santa Cruz na temporada passada, quando atuou em 32 partidas e marcou 1 gol, sendo um dos principais atletas no acesso à Série C. Então, é uma perda. O Wagner Balotelli, para mim, é uma perda significativa, tá? Agora em 26, na atual temporada, ele fez 16 jogos e deu uma assistência, sendo titular nas 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Israel tem 32 anos, é outro que está no clube desde 2025, quando atuou em 17 jogos e marcou 3 gols antes de se lesionar e perder espaço aí na série dele. Depois de recuperado, na atual temporada jogou 14 jogos com 1 gol e uma assistência, também atuando como titular nos 4 duelos corais na Série C. Então o Santa Cruz perde aí 2 titulares dessa temporada. Não era previsível que isso aconteça, que isso fosse acontecer, porque o Santa Cruz quer se desfazer de atletas que não estão sendo utilizados, que estão treinando à parte, o elenco continua extremamente inchado, são 2 jogadores que seriam importantes aí na Série C, e agora o Santa Cruz ou repõe ou vai ter que apostar, né, em outros atletas. Tem o Thiago Enes, né, que chegou agora também, o Wagner Balotelli é uma das lideranças desse Santa Cruz. Me surpreendeu o fato dele sair, mas isso mostra o quanto que está inconsistente, o quanto que está incomodando, por mais que o treinador fale que não esteja incomodando no vestiário os atrasos, por mais que o treinador fale que o elenco não está sentindo os atrasos, isso para mim foi uma resposta que sim, está sentindo. Wagner Balotelli pediu para sair, o Israel pediu para sair, e o grande motivo é justamente esse, a falta de pagamento, a falta de esclarecimento, a falta de gestão, né, e a falta de sem saber o que vai ser do futuro aí do Santa Cruz, principalmente no que tange a SAF de pagamento, se vai acertar e se não vai, porque os jogadores estão cansados de promessa, os jogadores querem fatos, realidade, querem os seus vencimentos. Se os jogadores estão treinando, estão chegando no dia, estão viajando, estão representando as cores aí do Santa Cruz, né, nada mais justo do que o Santa Cruz arcar, né, com as suas responsabilidades perante o elenco, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, isso é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento nesse momento. Comenta aqui, né, no nosso vídeo, o que você achou da saída do Wagner Balotelli, vai fazer falta, não vai fazer falta, a saída do Israel vai fazer falta, não vai fazer falta, é muito importante esse comentário pro YouTube entender que você chegou até aqui e consequentemente gostou do nosso conteúdo, tá bom? Forte abraço pra você, eu sou o Jonas Stelman, saudações, tamo junto, valeu!